Norte, Sul, Leste, Oeste, também conhecido como pontos cardeais. Como já se sabe, a bússola aponta para o norte, onde a massa magnética do planeta puxa aquilo que se alinha. E o que sobra, por consequência, é empurrado para o sul, onde é frio, onde é dentro. A leste e oeste cabem o azedo e o doce, que por sua vez se mostra salgado, e o sul se mostra amargo. O leste-oeste, o começo de um é onde termina outro, e se correr na direção do outro acabará no um. Ainda assim existe uma direção, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O caminho do sol, do nascimento, muito doce, o leste. Ou o azedo, o anoitecer. Seja como for, quando se fala em aonde quero chegar, em força de vontade para fazer, em convicção, a gente fala do norte. O colérico norte. Os gregos trabalhavam com 4 tipos de humores. Ou melhor dizendo, 4 temperamentos. O colérico, salgado, nortenho, busca o seu objetivo com alegria. Sempre otimista, sempre serei grande, sempre serei muito. Vamos dizer assim, diga-se de passagem, o desejo de Deus para cada um de seus filhos. Que sejam felizes, que se alegrem, que dancem, que corram atrás daquilo que querem. Não com desejo ou com raiva, mas com alegria. No leste, temos o caminho do sol nascente, do doce, o caminho do brilho, aonde buscamos a simples satisfação. É algo mais infantil, eu sei, mas é algo belo. Após muitas buscas para o norte, é bom descansar e agradecer um pouco o que se ganhou. É muito importante. Quando a gente fala do oeste, a gente fala do azedo. Enquanto que o norte representa o colérico, para os gregos a bilha amarela, o leste e oeste representam fleuma e sangue. Quando falamos de leste, o sol nascente, o doce, a gente também está falando de sangue, temperamento sanguíneo. Uma pessoa mais doce, mais infantil é mais passageira. É mais agora, vivendo agora, apenas pelo agora. Não dá para ser assim na vida. Tem que se pensar no futuro e tem que se aprender com o passado. Mas fato, a existência é um eterno presente. Por isso, como eu disse, o leste é importante. Aproveitar o agora e saber o que fazer agora. Quando se tem conhecimento e sabe ciência, pensando no amanhã, a gente faz hoje para acontecer amanhã. As coisas da vida não são instantâneas, mas o durante o processo pode ser saboroso. Quando a gente fala de oeste, a gente já se refere por vezes ao pôr do sol, é mais azedo. A vida ela se mostra com desventuras, com desafetos, e a gente tem que ter um pouco de aceitação. Ou até além de aceitação, entender que tudo tem seu lugar e tem seu porquê. O ácido, por vezes, se mostra como um temperamento mais isolado, mais solitário. Uma referência que eu amo é o Velho Oeste, onde o cowboy, parecido com um samurai errante com a espada na cintura, o cowboy ele tem uma pistola na cintura, mesma postura. Só que por vezes isolado, pensativo, envolvido nos seus azedos, nas suas traições, nos seus problemas. Demonstra geralmente um certo saber como lidar com as cobras, saber como lidar com as coisas que aparecem. Digamos, o comportamento do fleuma. Para quem não sabe, dentro dos líquidos corporais, o fleuma representa o temperamento fleumático. É um tipo de pessoa mais pensativa, mais observadora, um pouco mais racional, analítica.
vezes mais processual. Gosta de começo, meio e fim, mas gosta do processo inteiro. De certa forma, o próprio pensar. Mas 4 temperamentos, 4 elementos, 4 pontos cardeais, não é o ponto da questão. O ponto da questão é o sul. Nem durante, nem enquanto, nem para frente, mas sim para trás. Nem antes, nem depois, nem agora. O sul representa o dentro, representa o inverno. Quando as coisas param de funcionar e introspectam. Quando você está dormindo, no mais alto do seu sono. Em que, na realidade, você está deitado, imóvel, indefeso, mas por dentro, em seus sonhos, você está voando. Você está em qualquer lugar possível. Você está acessando, canalizando, projetando-se, navegando em sentimentos e ideias, por vezes muito mais dinâmico e predatório, muito mais poderoso do que de fato quando você está acordado. Muitas vezes, para quem compreende misticismos e o outro lado da vida, esconde-se nessa natureza justamente o controlar ou escolher o que vai acontecer durante o dia, que é justamente aquela essência do meditar. É bem mais relativo a temperamento melancólico. O sul tem muito a ver com o miolo. Enquanto por fora a casca, a pele, pode sentir, é tátil e sensível, consegue se saborear das coisas. Quando a gente fala da língua ou do sabor, as coisas são um pouco mais intensas. Quando a gente fala de superficial, um emprego, um carro, bens, são meramente uma consequência do que se fez ou do que se é. Mas quando se fala da ferida, do sentimento, da intimidade, quando se fala do que um casal faz em 4 paredes, é muito mais intenso. O sul ele se mostra o mais frio, eu gosto de representar como azul, mas por vezes é o mais quente, o mais intenso. Quando uma pessoa está melancólica e está triste, é porque alguma coisa ruim aconteceu. E a resposta tecnológica do corpo é justamente desacelerar e parar para pensar. Quando há medo, a gente recua, retroage. Quando há raiva, a gente avança e agride. Quando há alegria, a gente festeja e joga para cima. A gente aproveita. Mas quando as coisas ficam tristes, a gente escreve um livro. A gente faz uma poesia. A gente para pensar. Diferente da criança que está ascendendo e está crescendo, muito mais doce, muito mais alegre, tudo muito novo e sempre aprendendo muito rápido, o idoso já está desacendendo, está se apagando, muito mais melancólico, muito mais trabalhando o que já tem dentro do que de fato buscando o que é fora. E por vezes, o sul representa o gosto do amargo. Caso tenha algum homem aí, qualquer homem que já levou um chute no saco, sabe que a dor, ela não é que nem levar um soco no estômago. Um soco no estômago é salgado. Dói aquele doído ardido. Quando você corta a pele, é uma dor incômoda. Ainda é dor, mas é algo mais irritante. Parece uma criança. Mas quando a gente leva um chute no saco, é amargo. Bem amargo. Por vezes, existe uma ciência, um porquê do adolescente ou pré-adolescente achar que é bonito ser feio. Ah, eu sou mais malvadão. Não, porque eu sou do contra mesmo. Eu sou mais sozinho. Eu sou o diferentão de todo mundo. E veja bem, não é bonito tu ser diferentão. É bonito tu estar em grupo. Tu ser feliz, tu se dar bem com todo mundo. Só que fato, existe uma beleza intrínseca, natural, até instigante, no malvadão de quieto de canto, na sala. Geralmente com uma jaqueta de couro, uma calça jeans colada e sem camisa.
Com aquela postura velho oeste, ou samurai errante, calado. Enquanto todos olham para ele e pensam aquele é o lado negro da sala, enquanto todo mundo está festando, esse se mostra mais observador, aparenta ser fleumático, aparenta ser processual, mas geralmente ele é melancólico. Ele tem dentro das tripas um ardor, tem dentro do coração algumas amarguras. Isso torna ele mais meditativo. Muitas vezes essa malícia do mais velho não é desejo de causar o mal a alguém, não é maldade, mas é o que se está processando dentro de si, o que se está entendendo da vida. Né? Aquele velho estereótipo do sertanejo universitário, aquela coisa do traído, da bebida, do cigarro, madeira, tem muito a ver com esse lado amargo do ser humano, o lado traído. Mas não vamos falar desse amargor. Vamos falar do demônio. Segundo histórias cabalísticas, lá do tempo da Bíblia, vivida pelos hebreus, como eu sempre digo, os antigos não tinham religião que nem a gente. Ai, vou seguir feito um otário. Ou vou seguir porque meus pais disseram que é legal. Não. Para os hebreus, a intenção da religião era ciência. Era entender as essências sumas e básicas da vida. Então, por exemplo, quando falamos de alegria, todo mundo sente alegria. É básico. Quando a gente fala de uma faca, nem todo mundo tem uma faca. Tem que saber fazer a faca, tem que ter quem faça a faca, tem que haver para que usar uma faca. Embora caçar fosse primordial na época, nem sempre se tinha utilidade. Muitas vezes só precisava de um homem com uma faca. O resto já tinha o que precisava. Uma fazia tecido, outra fazia a comida, outro fazia perfumes, outro fazia as barracas. Então quando a gente pensa em necessidade, não é questão de ser legal ou arrojado, era questão de precisa. O mesmo vale para os anjos. Quando falavam de Miguel, Miguel era o princípio. Por que um pai de família cuida e protege sua família? Porque sente afeto. Esse é o princípio de Gabriel. É a postura perante uma situação. Se mostra por vezes lógico, mas dentro do coração cheio de afeto. É o tipo de pessoa que quando alguém está machucado ele vai lá e ajuda. Mas ele não se mostra hiper emotivo ou hiper festejante. Não é uma pessoa histérica ou chamativa. É uma pessoa simples. Por vezes até aparentemente fria. O comportamento do Miguel se mostra por vezes um comportamento mais processual. Veja da seguinte maneira. A criança está descobrindo a brincadeira, então a criança se diverte com aquilo e faz parte. O adulto deixa ela fazer seus escândalos, suas histerias, porque faz parte. Só que é como vento na pedra. O adulto não se move. E não é porque o que a criança está fazendo é fútil, o que para o adulto é fútil. Para o adulto sabe que aquilo tem importância. O adulto já teve aquela idade. Então ele não vai interromper, impedir a criança. Por vezes até o contrário. Às vezes a criança vai aprontar, o velho olha e fala, isso daí vai dar besteira, vai dar merda, vai dar problema. Mas eu aprontava igual na idade. Entende? Tem afeto. Quando a gente fala de Miguel, não é tão seco, mas é essa postura. Fixo, estático, imóvel, mas sempre muito humilde, sempre muito afetuoso, sempre muito gentil. Apesar de lógico. Não é exatamente vou te agradar porque te faz feliz. É vou te agradar porque é pro teu bem. Não vou deixar que tu me roubes, mas não é porque eu não dividiria. Eu daria tudo que tenho para ti, meu filho. Mas não lhe darei porque isso lhe faria mal. Não estás pronto e usarias isso para se destruir. É por isso que às vezes o velho não dava a faca para criança, mas dava um pedaço de pau e dizia vai matar cobra. Quando adolescente, o velho dava para o jovem uma faca, mas não dava pistola. É por causa desse princípio. Não se trata de satisfazer o filho. Satisfação ele vai ter. Se tratava de proteger,
e ensinar para que um dia ele possa se proteger sozinho. E para que ele tenha dentro de si os fundamentos, as autorregras e as emocionais autossabedorias, automecanismos de proteção de si e de um meio. Porque protegendo sua casa, seu meio, seus queridos, você não precisa mais de força bruta, você não precisa mais ser solitário. Isso lhe permite crescer além de si mesmo, fazer parte de um processo muito maior. E quando você faz parte de um processo muito maior, veja bem, você é pequeno, você é fútil, o que é maravilhoso. Se eu sumir, o processo continua salvo, a cidade continua salva, meu bairro, minha família continuam salvos. Logo, se eu estiver sem nada, se eu sair e perder tudo, o processo me acolhe. Aqueles que têm ao meu redor vão estender a mão para mim, em nome do mérito daquilo que já fiz. Porém, quando se fala de um sozinho no deserto, é diferente. É muito mais arrogante. É muito mais salgado, é muito mais orgulhoso, é muito mais só eu por mim. Isso por vezes não vale a pena. Voltando a Miguel, esse tem um irmão mais novo chamado Gabriel. Gabriel, diferente de Miguel, que é o princípio básico que todo ser humano tem, na verdade toda forma de vida tem, todo mundo tem Deus dentro de si, logo tem a postura ou a personalidade de Deus. E parte da personalidade de Deus é Miguel. Característica que ele deu a seu primeiro filho. A postura e o afeto. Ao segundo filho ele deu uma nova postura. A postura da brincadeira. Há muito, Gabriel despreza e se anoja do escárnio, por uma razão muito simples. Quando a gente olha as essências básicas da vida naturais, os animais eles brincam. Cobras, lagartos não, eles nascem sabendo caçar. São animais curtos e pequenos, não precisam desenvolver raciocínio. Quando a gente fala de um bebê recém-nascido, as coisas complexas não fazem sentido. Agora, quando a gente fala de um cachorro quando o filhote faz, o cachorro tem que brincar para aprender a lutar. O lobo, quando filhote, tem que aprender a brincar para poder lutar. Um gato, quando filhote, tem que brincar para poder lutar. É um jeito de aprender. Uma vez que o lobo vira cachorro, ele não precisa mais caçar, mas por vezes brincar diverte o filho de seu dono. Ou seja, brincar ainda é importante. E se torna mais importante do que de fato caçar. Onde é que eu estou querendo chegar? A gente não evolui para mais poder, como as pessoas pensam. A gente evolui para merecer mais poder. Mas continuando as essências básicas. Gabriel despreza o escárnio e ama a brincadeira. Ama piada, ama diversão, ama as pessoas rindo, porque a leveza ela distorce a dor. Então, por exemplo, se um peixe ri, ele morre, porque o peixe não tem essa mecânica dentro de si. O ser humano tem. Por exemplo, quando um ser humano fica angustiado e ele ri, o riso é um mecanismo de defesa para aliviar a tensão. Quando uma pessoa está muito estressada com problemas na vida, a pessoa vai no stand-up, se mija de rir das piadas e lá se vai ladeira abaixo, ralo abaixo, todos os estresses que o cara tinha. Por quê? Porque o cara que está lá em cima, ele mostra um processo de resolução da tensão. Geralmente é o cara se humilhando. Stand-up, piada, é sempre o cara se dando mal. Fui lá falar com tal guria, aconteceu tal coisa, quando eu cheguei lá, tava fechado. Entende? É sempre alguma coisa assim. Só que o cara conta aquilo rindo. Uma tensão que ele mesmo passou e que depois ele se alivia. As pessoas passam por isso o tempo todo. Isso também é Gabriel. Quando a gente pensa no escárnio, é um pouco diferente. Quando a gente pensa em deboche, vamos dizer assim, com uma metáfora, eu consigo ensinar uma criança muito mais eficiente do que didática chata. Miguel, uma pessoa mais adulta, mais centrada, fica fácil ela ser didática. Porque praticou inteligência, praticou compreensão, fica fácil. Para quem nunca praticou é difícil. Então tu conta uma metáfora, uma piada, uma historinha, a criança entende. Aquela coisa do magnetismo, de tu lidar com uma plateia com muita gente, o professor ser bem carismático, ser divertido, pegar o conceito que ele quer passar e passar numa brincadeira. Tudo isso não só descontrai e tira atenção, como também fica fácil de entender. Só que, quando a gente fala do escárnio, o conceito de debochar do outro, é um sentimento bélico. Geralmente vem da inveja, ou seja, eu já sou menor do que aquele que eu estou debochando. Geralmente vem da raiva,
eu quero derrotar ele por qualquer amargurinha que eu tenho tosca, né? Não sei lidar com minhas emoções, então jogo meu problema pro outro para ver se o outro resolve para mim, né? Aquela coisa, uma vez fui agredido e me tornei policial, legal. Fui agredido e me tornei pacifista, legal, né? Acontece um problema, a raiva é um instinto disso. A aversão é um instinto disso. Aconteceu o problema, eu tenho iniciativa de resolvê-lo. Eu vou desfazer o problema. Porém, às vezes acontece de acontecer o problema, eu vou sair berrando com os braços para cima. Vai acontecer de tudo, menos resolver o problema. A pessoa pega e fala... Acontece o problema, ela começa a socar as paredes e berrar. Não vai resolver. Não vai resolver nada. Às vezes até vai machucar as mãos. Porém, veja bem. Quando a gente fala de amargura, aí já é uma coisa diferente. É uma coisa bem diferente. É uma coisa mais funda, mais sinestética. É uma coisa mais melancólica, por vezes mais importante, na qual a gente fala mais devagar e tem um tom mais grave. Quando a gente fala do sul, da melancolia, geralmente a melancolia ela vem porque alguma coisa séria aconteceu. Quando a gente fala de momentos de tensão, é uma parte mais baixa do ser humano, é uma coisa assim tipo, sabe? Na Bíblia, nas histórias cabalísticas, existiam vários anjos para tudo. O anjo que faz a flor, o anjo que faz a alegria, o anjo que faz a tristeza, o anjo que faz a chuva, o anjo que faz não sei o quê. E eles se referiam a, vamos e viemos, faixas vibratórias do universo, ou seja, formatos que se repetem. Então veja bem, existiu o anjo da bola, tudo aquilo que era bola tem um anjo que fez, por isso os planetas são redondos. Existiu o anjo do brilho, tudo aquilo que é a luz foi porque Deus mandou. Existiu o anjo do não sei o que. Para cada característica da natureza tinha um anjo. O anjo da planta, o anjo da árvore, o anjo da pessoa. Aí, por exemplo, a pessoa tem nervos. E esse nervo tem um desenho, parece um raio. Aí a pessoa olhava, né, o cérebro, os nervos, olhava a nuvem, o raio que cai da nuvem, olhava a árvore, a copa parecendo um cérebro, e olhava para baixo da terra como as raízes pareciam raios. Então a pessoa já se tocava, tipo, tá, pode até não ser uma criatura, mas veio de algum lugar. E provavelmente se distribui as diferenças em várias refratações. Assim como, por exemplo, a luz branca se refrata em 7 cores. Uma vez entendendo essa ciência, tinham fábulas para explicar as coisas, para ficar fácil de entender as naturezas da vida. Então, por exemplo, Satanás se rebelou contra Deus, assim como um filho rebelde se rebela contra seu pai. Era explicando uma natureza. A rebeldia dentro do sistema hormonal é um jeito da pessoa buscar independência. Então é tipo, peraí, eu não tenho que ser sustentado pelo meu pai, eu posso trabalhar, posso alugar minha casa. Aí o pai olha pra ti e fala, meu filho, você tem 13 anos, você não pode. Tá, aí o filho espera ali seus 13, 14, 15, 16 anos, consegue a carteira assinada, sai bem feliz. Bah, agora eu posso trabalhar, consigo me sustentar. Aí o pai, não filho, você não ganha bastante para pagar tua comida. Você tem um trabalho meio período. Ou seja, o desejo está certo, o filho quer independência. Só que. Ou mandar na própria casa. Só que não tem como fazer isso se não souber o que custa pagar a própria casa. Né? Por vezes, o filho tem 18 anos, começa a trabalhar, aluga um lugarzinho. Aí que começa a rebeldia da creque com desejo. Que é o seguinte: alugou a casa, beleza. Comprou os móveis, beleza. Alguém começa a fazer barulho, fazer bagunça nas coisas do cara, o cara fica louco. Logo, tinha uma rebeldia com meu pai. Na minha casa vai poder tudo, já não pode mais. Percebe que tinha um motivo lógico para o pai ter aquele valor. Aquilo como atitude. Logo, não era um defeito, era um valor. O filho quer estar morando sozinho e quer comprar comida. Agora as coisas são mais contadas. Então, quer dizer, a rebeldia como instinto hormonal, ele é saudável, ele é natural. Eu quero ter meu espaço, quero crescer. Mas não era dessa natureza que se referiam quando falavam Satanás. Satanás significa opositor. Ou seja, quando falavam de Satanás, na verdade estavam falando de guerra. De qualquer um contra qualquer outro, existe ali um espírito de oposição.
Um espírito de quero o outro morto. Não é quero terreno, não é quero me proteger, não é não quero me machucar. Porque os dois lados estão pegando espada e indo pra briga. Se fosse o caso de se proteger, fugia. Nesse caso era espírito de oposição. É, quero o outro morto. E muita alegria vinha quando rolava a cabeça de alguém. Muita tristeza quando seu querido perdia a cabeça. Detalhe que os dois lados tinham o mesmo sentimento, mas tudo bem. Indo nessa mesma premissa, na época tinha anjo para tudo. Então, quando se falava de educação, não era obrigado e me desculpe. Para eles, educação era um princípio de sutilidade, de ser gentil. Logo, para eles existia um anjo chamado Verruiar, que representava a sutilidade. Sabe aquela pessoa truculenta que chega pesada, com os pés da obra, aí bota a mão em cima da mesa, aí pega uma marmita, pega uma colher e mete dentro da boca? Isso é truculência. Para eles era um pecado. Não que fosse um pecado, mas é um traço antievolutivo. É uma pessoa mais chata de se viver, é uma pessoa mais difícil. É o tipo de pessoa folgada. Vai subir em cima de ti, vai botar o braço no teu ombro. Geralmente o braço vai pesar 3 quilos. É um incômodo. Aí chegava aquele príncipe, geralmente era príncipe, que é super protegido. A mãozinha leve. Pegava um talher extremamente pequeno. Comia 3 colheradas. Ai, tô cheio. Não necessariamente faltava força. Na época, os príncipes, veja bem, praticavam esgrima, praticavam luta, tinham conhecimento intelectual, tinham tudo de tudo. Até porque a época casava as duas coisas. Ainda assim, o príncipe tinha noções mais articuladas de realidade, tinham mais articulações. Uma postura com o nobre, uma postura com o plebeu, uma postura com o subalterno. Era tudo muito dividido. E um bom príncipe, um verdadeiro nobre, e aí voltamos a Miguel, era aquele que serve a todo o seu povo. Logo, é aquele príncipe que realmente ama a cada membro do seu povo, que ama a cada cidadão, né? Óbvio, o que se sabia sobre nobreza, o que se praticava sobre nobreza era bem diferente. Tinha príncipe, tinha rei que era muito filho da... Enfim, na época dos hebreus, tinha anjo para tudo. E existia um anjo categórico chamado de Samael. Esse anjo, ele tinha 3 nomes. Ele era chamado de 3 maneiras. Samael significa o veneno de Deus. Samael significa... Também era chamado de o Deus cego. De Deus porque caso alguém se revoltasse contra Deus, ou tinha o sentimento de revolta, geralmente amargo e melancólico, aquela coisa, fui traído, minha casa pegou fogo, veio uma turba e matou toda a minha família. Você estava triste por sua esposa ter te traído até ela ser assassinada junto com teus filhos, ter tua casa queimada, tua cidade queimada, só tu sobreviveu. Isso sim era motivo para reclamar. Sim, era motivo para ter histeria. Não as porcarias de hoje. Mas enfim, esse cara assim se via traído e na angústia o cara não sentia raiva dos caras que mataram. Ele sentia raiva de tudo. O cara saía, pegava uma fruta, lembrava da esposa, da família. Era uma realidade dura. Ou seja, para eles, essa pessoa, qual que é a tendência natural? Ela se vingar. Então, né, sai dali, se junta a um grupo de mercenários, mata os diabos que destruíram a aldeia dele e já era. Só que, para aqueles que destruíram a aldeia dele, houve uma vingança da parte de um danado, de um que sofreu dano. Samael era o veneno de Deus, o conceito da consequência. Se você faz alguma merda, vai gerar revolta, e a revolta vem para te pegar depois. Não vale para um caído. Todo mundo está na luz bonitinho e tem uma sarna que quer fazer os outros cair. Lindo. Só que no momento que tu conseguir derrubar um, esse vai se levantar para te derrubar depois. Essa é a lei da luz e das trevas, de certa forma. Continuando nesse mesmo caminho, existe um pequeno problema. Primeiro que se uma pessoa ela cai, vamos dizer assim, vivia naquela paz constante, naquele exercício de autocontenção, exercitar, manter sentimentos bons, bons anjos, e de repente ela cai para uma natureza de raiva ou de vingança, a tendência é que ela goste de raiva e de vingança. Cada vez mais bélica, ou seja, ela se encontra com parecido, às vezes eles podem se brigar entre si, mas se unem para brigar contra outro. Então na vida existe um conceito chamado amizade. As coisas que sincronizam, elas se encontram. Indo nessa mesma premissa, vamos falar do sul e da dor no saco. Por que é amargo? Quanto mais pro âmago, quanto mais pro centro, quanto mais cascas tem protegendo, mais importante é. Então, por exemplo, o coração, ele fica protegido por uma caixa torácica de ossos.
O cérebro, mais importante ainda, tem a caixa de ossos ao redor. Normalmente no corpo, aquilo que tem que ser protegido é protegido por várias camadas. E quando a gente fala de um planeta girando, o centro de seu sentimento no miolo, ele é medido pelo epicentro, ou seja, por onde ele vibra. Agora, a maior vibração do planeta não vai vir do ao redor. Vai vir da massa até o miolo, vai vir do peso que ele tem. A gente entra nesse conceito de plenitude, o amargor, ele só dói quando ele é tocado. A amargura é a parte de você que não pode ser tocada. Então, existem leis de respeito. Por exemplo, eu falo do fulano, eu falo do quanto ali é bonito, mas quando tiver algum defeito dele, eu vou falar se for necessário para ele melhorar. E veja bem, vou evitar tocar no ego dele porque eu não gosto que façam isso para mim. Não faço outro que eu não gostaria que fizesse para ti. Só que, se for realmente pro bem dele, eu vou ter culpa de não avisá-lo. Eu também, digamos, fazer o outro que gostaria para si, eu gostaria que me avisassem mesmo se doesse. Porque nisso eu posso mudar uma postura e me salvar. Exemplo, minha esposa tá me traindo. Se minha esposa me traísse e eu ficasse sabendo, eu ia amar que alguém me contasse. Eu ia ficar puto. Eu ia buscar provas, não ia acusar sem nada. Mas no momento que eu descobrisse e visse que é, eu ia ficar muito triste. E quer dizer, eu ia agradecer a quem me contou. Essa mesma premissa, é claro, lidar com sentimentos difíceis na vida é importante, ter maturidade em lidar com isso é importante, né? Não digo ser corno manso, mas saber lidar com essa parte da vida é importante. Por exemplo, o traído, o boêmio, ele pode ter suas coisas feias, ser folgado, ser, como se diz, frívolo, né? Tô nem aí pro teu problema, porque eu já tô com o meu, aquela coisa bem idiota. Tem seus lados idiotas? Tem. Mas tem essa sabedoria da vida. Ah, tava namorando com a fulana, descobri que a fulana tava com o Beltrano, eu continuei com ela, e daí fiquei com mais uma outra, logo estou kit. Entende? Não tem uma amargura nisso, o cara leva pra brincadeira. Isso porque o cara se habituou a levar essas pancadas da vida. Isso leva o cara a um desrespeito, porque às vezes chega aquela pessoa puritana, casada, certinho, e o boêmio quer dar em cima da esposa do cara. Não estamos falando de dois boêmios, estamos falando de duas pessoas recatadas, certinhas, que nunca ficaram ninguém com outras pessoas. Tem uma fidelidade ali, tem um comum acordo de ambos vão ficar só um com um e ambos estão satisfeitos com aquilo, estão felizes, se divertem, variam, só que entre em sua intimidade. Tocar nisso é mexer na amargura. Quer dizer, quando a gente fala de lei do respeito, por vezes, é não tocar na amargura do outro. Quando a gente fala da nossa melancolia, do nosso sul, da nossa amargura, a gente está falando do nosso mais dentro. Tem que ser visto, tem que ser olhado, a gente tem que meditar, só que com calma. Sempre mais grave e lento, sempre com menos pressa. Quando uma situação de emergência, uma situação intensa acontece, geralmente o psicopata é o que melhor se sobressai, porque ele não vai entrar em pânico, ele vai se manter frio e resolutivo. Qual o melhor jeito da gente resolver isso? Entende? O mesmo vale para situações de pânico. Bah, eu sou uma pessoa boa, não sou psicopata. Beleza, mas você pode ter maturidade. Aconteceu o problema, se acalma. Não dá pânico para as pessoas. Entende? As pessoas têm uma mania de achar bonito. Ai meu Deus, eu quero... Eu fico, vai tomar no cu, você não tá ajudando, você tá atrapalhando. Se diria até, o ideal, o procedimento correto seria até o oposto. Tipo, puxa a pessoa de canto, ó, isso daqui vai dar problema, tá pesado, tá muito inclinado pra esquerda, isso daqui vai tombar. Entende? As pessoas, elas estão perdendo muito essa coisa de discrição e estão se tornando muito superficiais. O que é ótimo para uma época expressiva. Mas eu ainda acho que certos valores nunca vão se perder, porque eles são inerentes à dor. Voltando a Samael, ele era conhecido como Deus cego, e não é muito difícil entender por quê. Quando uma pessoa está revoltada ou com dor, não interessa se ela vai perder depois, se ela vai ganhar depois, ou o que está acontecendo. Muitas vezes, cara, ele te bateu, se você ignorar, daqui a 3 dias você vai ter um carro, você vai passar pela frente dele, e ele vai ficar morrendo de inveja. Ele vai ter mais dor do que tu está sentindo agora. E daqui a 3 semanas, aliás, ele te dá o soco e tu não fazer nada, já vai ser uma vingança pior, porque ele vai ficar puto. Ele te feriu pra tu ficar puto e tu não ficou. Isso por si só já é uma... Aí o que acontece? Por que o Deus cego ele é cego? Queimo minha casa, queimo meu carro, queimo minha família pra te machucar pelo que tu me machucou. Entende? A vingança ela é burra. Muito inteligente, fria, um prato que se come frio, fria de se calcular em como conseguir. Às vezes uma inteligência gigantesca é usada pra matar uma pessoa. Aí tudo que tu podia ter construído, podia ter conquistado, não, foi tudo usado pra
Só matar uma pessoa. Perda de tempo, perda de recurso. Ou seja, tu não virou burro porque tu quis se vingar. Tu ficou até mais inteligente. Só que veja bem, você agiu cego. Moral do Deus cego. Quando a gente está em situações intensas, amargas, se acalme. E não duplique ou não multiplique aquilo que você quer diminuir na vida. O ideal da amargura é que você fique quieto, em silêncio, recatado e descanse, repense. Aí você repensa, né? Vou dar uma facada no pescoço dele. Repensa de novo. Vou dar um soco nele. Repensa de novo. Quer saber, eu tô triste porque ele me bateu. Quer saber, eu tô frustrado comigo por estar tão emotivo de um dano tão pequeno. E à medida que a gente vai repensando e repensando e vai se acalmando, a gente vai vendo que as coisas na vida fazem sentido. Às vezes, numa dessa, no final do monólogo, a pessoa olha e fala, vou até agradecer. Eu só não vou agradecer o cara porque ele tá bravo comigo. Ele quer que eu fique bravo também, então não dá. Mas eu sou grato, porque isso fez eu parar, pensar, sendo humilde e botando meu orgulho de lado. Outra coisa, processos depressivos e melancólicos têm um cunho não só de autoanálise ou de autorreparação, semelhante ao sono. Também tem uma metáfora tem uma alusão, uma metáfora. Tem um efeito de autopreservação. Até porque a gente está falando disso, mexendo na minha amargura, dói, eu me protejo. E esse efeito de autoproteção, ele gera um conceito chamado egoísmo. Porque veja bem, eu chego em casa altivo, feliz, otimista, falo com a minha família, ô família aí, tudo bem? Dou um abraço, solto uma piada, dou um soquinho no braço, aquela coisa toda. Beleza, eu tô bem. Agora, imagina uma pessoa que foi traída pela mulher, aí foi voltar para casa, enguiçou o carro, deixou o carro no mecânico, viu que ia dar caro, que é de boa, ou seria de boa se não fosse o fato dele ter sido traído, já tá piorando as coisas. Aí o cara saiu caminhar, foi caminhando, começou a chover. Aí o cara chega em casa molhado, com gripe, traído, com dor de corno, com dor de bolso, porque tem que pagar o mecânico. Aí o cara chega em casa naquela coisa, eu vou sentar, vou tomar um banho, vou me cobrir com as cobertas e vou ler um livro. Aí chega alguém, e aí, cara, beleza, dá um soquinho no ombro. Cara, aquele soquinho no ombro já dói 3 toneladas. Já dá assim aquele... Aí a família chegou, e aí, como é que tá a tua esposa? Moral da história. Nem sei, mas esqueci agora qual que é a moral. Porque, tipo assim, eu comecei 3 histórias com 3 moral diferentes. A moral da história é que Lúcifer, ou... Não Lúcifer, vamos deixar o portador de luz pra outra hora. O Samael, que sim, uma vez é o mesmo personagem, outra vez é outro personagem, outra vez é outro. Chega. Vamos fazer uma régua só e deixar isso com um padrão, que daí fica mais fácil. A amargura na vida, ela tem um sentido lindo, tem uma utilidade natural, é um instinto de sobrevivência. Para mais maduros, é um sentimento que leva ao afeto. Olha só que coisa linda, que coisa boa, produtiva. Só que é um processo doloroso, tem que ser respeitado e é muito fácil de dar tudo certo, de dar um fruto lindo quando abraçado. Tá? Quando uma pessoa está amarga, não precisa ser invasiva, até porque ela está sensível, mas tu ser sensível, ser mais delicado, dá para essa pessoa um espaço de compreensão, às vezes até um alívio. Por outro lado, cutucar nisso é a melhor essência para dar merda. E eu não estou falando merda pro cutucado que se recupera. Eu estou falando para quem cutuca. E as pessoas não entendem isso. Às vezes eu não estou falando de vingança. Existe uma coisa na natureza chamada benemérito. Todo estalar que tu dá, todo barulho que tu faz, tem uma vibração. E isso volta para o centro. Se você faz uma pessoa feliz, isso tem uma vibração de uma atitude que começou de você. Mesmo se ela for pro Japão e nunca mais te ver, não poder te agradecer, ainda assim, talvez ela só tenha conseguido ir porque você ajudou. E isso tem uma reverberação de volta para você. Do mesmo jeito que benemérito, existe um conceito oposto, que é o que a gente chama, digamos, de karma e dharma. O que nos pesa a alma é aquilo que nos faz levitar a alma. Então, lógico, o corpo humano, físico, ele não tem toda a ciência disso. Tanto é que poucos são os mediúnicos, né? As pessoas médium. O médium, às vezes, até é catalogado como louco. Dependendo da cultura social que você tem. Mesmo assim, mesmo por mais truculento, por mais fazenda, por mais pé de chumbo, tem-se esse conceito. Pô, o cara me irritou, fui lá, briguei com ele, consegui o que eu queria e sou orgulhoso, tô feliz de ter conseguido.
Mas eu tenho que ser honesto com o que eu tô sentindo. Me deu uma coisa ruim aqui embaixo. Parece que valeu menos a pena eu ter feito do que eu não ter feito. Isso é o que eu tô recebendo de volta o eco do que tu fez. Uma coisa. Não sei se vocês já viram aquela música do TikTok. Tá, do Steven Universo. Tarararararara, tarararararara. Essa música, ela não é propriamente melancólica. Só que o que eu quis dizer sobre melancolia é mais ou menos isso. Todo momento realmente profundo que a gente tem, ele pode até ter alegrias, mas não é de fato feliz. É uma energia um pouco mais densa, só que é carinhosa. O problema não é ser denso, o problema é perder o carinho. Eu particularmente sou apaixonado por romantismo, melancolia, amargura. Então tem todo um lado lindo dessa natureza, só que é uma natureza sensível. E mais pra frente eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Mas também tem que fazer sobre os outros anjos e outras naturezas. Falou!